Você acha que cultivar o amor, a parceria no dia a dia é importante? Pois é sobre isso que nós vamos falar hoje nesse canal. Sejam muito bem-vindos, meus amores, a mais um vídeo da playlist a qual estou fazendo sobre os temas. São 5 vídeos onde eu distribuí falando sobre relacionamento, sobre casamento, criação de filhos, lazer. E isso é muito bom, gente. Foi algo que inspirou, na verdade, eu pedi a direção a Deus para que eu pudesse trazer uma edição de vídeos, e algo que tocou profundamente foi com relação à família. Então, eu tenho essa playlist, a qual já tem 2 vídeos anteriores, e hoje eu vou falar sobre um tema que eu amo falar de todo o coração, e eu tenho certeza que vai enriquecer muito a sua vida. Vou falar sobre casamento. É isso aí. Fica comigo até o final do vídeo, porque eu tenho dicas e muita coisa mesmo, que vai enriquecer aí o seu dia a dia. Hoje, meninas abençoadas, eu vou falar sobre casamento. E eu quero falar logo de imediato sobre relacionamento e o perdão no cotidiano da nossa vida. Será que isso é importante? Será que é necessário para que nós possamos ter um relacionamento, uma vida, talvez eu possa dizer assim, uma vida mais saudável, né? Isso não é falando sobre saúde fitness não, tá? É sobre a saúde do nosso relacionamento, nosso casamento. Então vamos lá. Eu vou dividir ele em 4 subtópicos, como eu sempre faço, para poder trazer importância com relação a cada subtópico na nossa vida. Eu tenho certeza que isso vai ser muito importante para você. Fica aí. Primeiramente, nós precisamos entender que casamento não é conto de fadas. Isso já ficou lá atrás há muito tempo, gente. Eu sei que tem muitas pessoas que entram no casamento com aquela idealização do príncipe encantado, mas isso não acontece, até porque isso não existe. Então, casamento não é conto de fadas. Casamento, na verdade, é uma decisão. É uma decisão que você toma a partir do momento em que você diz sim, de amar aquela pessoa, independente dos seus defeitos, independente das suas crenças, e segui-la com ela para vocês juntos fazerem o possível para dar certo. Então, já tire essa ideia, tá? Conto de fadas, não. 4 subtópicos ao qual vou falar, eu vou destrinchar, na verdade, alguns exemplos aqui para a gente ficar mais claro. Primeiramente, sobre a diferença entre o amor romântico e o amor... E eu vou falar sobre o amor romântico e o amor maduro. É claro que eu tenho certeza que você já tiraria de letra se eu perguntasse a primeira opção. O amor romântico, gente, é aquele amor inicial, é aquele amor onde você faz de tudo pelaquela pessoa, é o início de tudo. É aquela coisa que você não enxerga defeito. Sua mãe e seu pai podem falar o que for, muitas das vezes daquele parceiro, daquela parceira, e você não vai enxergar, porque é o famoso amor romântico. O amor maduro, em contradição, é aquele amor a qual você decide amar aquela pessoa, independente dos seus erros, porque agora você já começa a enxergar, você já está dentro do casamento, você já começa a saber quais são os seus defeitos e quais são os defeitos do outro, e independente dos defeitos de ambos, você vai passar processo por processo e vai amá-lo independente das suas falhas. Esse seria um breve resumo com relação a isso. Trazendo para dentro da Bíblia, o que a Bíblia fala com relação ao amor. A Bíblia, ela é o exemplo de amor, mas nós vamos trazer também porque ela fala sobre o amor maduro. Então, para você entender, vai falar assim, ó. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com injustiça, mas regozija-se com a verdade. Olha que coisa mais linda. Então, essa é a realidade do amor maduro, ou seja, o romântico, ele sente muito. Essa é a verdade. E o amor maduro, como evitar o silêncio que separa? O silêncio muitas das vezes pode ser uma forma de escape, mas muitas das vezes pode se transformar em uma armadilha. Olha só o que Provérbios capítulo 15, verso 1 vai dizer. A Bíblia nos ensina que a palavra branda desvia o furor. É claro que muitas das vezes, quando um está exaltado e o outro está, um está estressado e o outro está mais calmo, os dois estão estressados, você precisa às vezes criar aquele ambiente, ficar em silêncio para evitar palavras torpes, palavras que muitas das vezes não querem ser ditas naquele momento. Mas nós precisamos ter muito cuidado
com relação ao silêncio, ao distanciamento. Às vezes você pode pensar que ficar em silêncio é a melhor maneira de, às vezes, evitar discussões. Mas os homens, por exemplo, eles têm uma forma diferente de interpretar o silêncio. Alguns homens, por exemplo, eles não sabem o que nós pensamos. Eles podem pensar que eles estão inferiores, que nós buscamos outra saída, outras alternativas, que talvez nós não queremos estar mais naquele relacionamento. E isso pode trazer uma controvérsia muito grande para o seu relacionamento. Teve um período do meu casamento, por exemplo, logo por volta dos 12, 13 anos de casada, que o meu esposo teve uma vez que nós brigamos, né? E nós fomos dormir. E ali eu fiquei muito angustiada, orei ao Senhor e falei, meu Deus, o que eu faço? Eu não soube ser, talvez, provavelmente, uma mulher sábia naquele momento, né? Acabei também me exaltando. E fomos dormir. E ele acordou de madrugada, aos prantos, chorando. Não entendi nada. Eu falei, meu Deus, e agora que eu vou morrer? Alguma coisa assim? Não. Ele acordou, me chamou, falou que ele teve um sonho. Nesse sonho, ele via Deus se afastando dele, né? Ele andando de costas, ali ele vendo como que à medida que ele me machucava, mais ele se afastava de Deus. Então ele me pediu perdão ali na madrugada e eu entendi o quanto relacionamento nós precisamos estar conectados, né? Para que Deus ele trabalhe dentro de um lar, dentro de uma família, tem que haver essa comunhão entre os cônjuges, né? Quando há um momento de brigas, de palavras ofensivas, quando um ofende o outro, ambos serão a sua carne, você está ofendendo a sua carne. Então ali Deus mostrou para ele que ele precisava, né? Se curar, precisava me pedir perdão. E é claro, a minha obrigação foi perdoá-lo. E perdoá-lo é o quê? Esquecer. Esquecer e começar uma nova rotina, não praticando as mesmas coisas as quais nós praticávamos antes. E hoje, graças a Deus, para a glória de Deus, já estamos aí já com 20 anos de casamento. Então, como evitar o silêncio que separa? Aqui vai umas dicas para que vocês possam aplicar no seu dia a dia. Escolha o momento certo, não adie o diálogo. Tem casais, muitas das vezes, que eles discutem hoje e aí, ok, começam a viver normal, mas daqui a 3, 4 dias a mulher, o homem relembra tudo o que ele fez há uma semana atrás. Então, não adie o diálogo. Se você realmente, aquele momento, né, você já passou ali o momento de fúria, depois que passou o momento de fúria, sentam e ambos vão conversar para entender o que pode ser melhorado com relação ao que aconteceu. Com amor, mesmo quando doer. Gente, é muito difícil. Às vezes o tom de voz, o nosso temperamento de voz fala muito sobre nós. E isso é em qualquer relacionamento, nas amizades, por telefone, WhatsApp, nem se diga. Quando você manda uma mensagem que soa um som diferente, a pessoa pensa que você está gritando. Se você colocar em letras cursivas, letras maiores, aí que a pessoa pensa que você está gritando mesmo. Então você tem que tomar muito cuidado com o seu tom de voz. E muitas das vezes não é só nos relacionamentos externos, mas dentro de casa com seus filhos e com o marido também precisa ter essa questão de você saber lidar com o seu tom de voz. Isso é muito importante. Esteja disposto a ouvir sem ofender. Como é difícil, né, gente? Às vezes a gente escutar, ver o que o outro está falando e às vezes não usar uma palavra para ofender a pessoa a qual a gente ama. A gente tem essa coisa, né, de às vezes querer alfinetar, falar uma palavra que vai doer. Gente, homens, eu vou repetir de novo, homens não é iguais a nós. A nós mulheres suportamos muitas coisas, mas homens não. Tem coisas que eles vão escutar e que eles não vão levar realmente para um lado depois do perdão. Então nós precisamos, já que nós somos as pessoas, as mulheres, né, somos as pacificadoras, né, a quais Deus nos instituiu, nós precisamos saber lidar com isso. Foi assim que Deus criou a gente, infelizmente nós precisamos utilizar isso que Deus colocou ao nosso favor. Então eles não têm muita paciência para certos tipos de palavras. Então, há palavras na minha casa que eu nunca falei para o meu marido e nunca falaria, porque eu sei que vai realmente criar uma lacuna que pode chegar até mesmo uma separação. Então, nós temos que ser vigilantes com relação a isso. Porque o que não é dito vira peso no coração. Então, assim, às vezes nós precisamos conversar a nossa opinião, o que nós pensamos, porque às vezes você maquina aquilo e vira um peso. Então é melhor você conversar, saber o tom de voz, ele entender o que você está falando para que vocês vivam bem. Dito com amor, cura e aproxima. Quando você usa as palavras com amor, quando você demonstra que realmente você o ama, você está aproximando o seu cônjuge mais ainda de você. A importância do perdão e da admiração mútua.
Todo relacionamento duradouro, seja ele familiar, na área do amigo, principalmente na parte do casamento, é movido por dois pilares. Primeiramente, o perdão e segundo, a admiração. É isso mesmo. O perdoar é reconhecer que o outro também falha. É saber que realmente você precisa liberar a cura, né? 6,37 vai dizer: perdoem para ser perdoados. Na verdade, quando você não perdoa, é como se aquele ditado, na verdade, que muitas pessoas conhecem, é como se você é, esperasse, né, a pessoa tomasse um copo de veneno e esperasse a pessoa morrer. Quando você não perdoa, você gera mágoas, né, de tal forma que você vai morrendo aos poucos. E o amor que você sente, a admiração que você sente pelo seu cônjuge, ele vai se desfazendo. Nós sabemos que com o tempo passando, né, à medida que o tempo passa, 10, 20, 15 anos, o corpo da mulher muda muito. O do homem muda, mas não tanto. Nós temos uma mudança gradativa muito grande. Então, as mulheres já têm essa flexibilidade, né, da autoestima, do cabelo, do... Nós sabemos que... Então, voltando a falar rapidinho sobre essa questão das mulheres, né, da autoestima das mulheres com o decorrer dos anos do casamento, as mulheres mudam. E assim, gente, sem admiração, o casamento, o relacionamento seca, murcha. Essa é a verdade. Ambos não vão ter mais o que admirar. Como que você vai admirar algo se você já não sente mais vontade de se declarar com relação a isso? Então, nós precisamos praticar essa questão da admiração. Um exemplo bem claro, por exemplo, às vezes, né, eu estava com meu marido, nós descemos 100 metros mais ou menos da nossa casa e viemos andando de tarde, à noite, segurados na mão. Eu falei: nossa, amor, quanto tempo nós não fazemos isso, às vezes de estar à noite, andando assim. Aí eu falei: amor, você lembra no passado, as pessoas ficavam nos muros da escola, né, tudo namorando e tal. E ele falou assim: é verdade, né, as pessoas hoje não têm mais essa questão do namoro, de saber também as coisas que é importante, né, os relacionamentos hoje não estão mais sendo valorizados. Eu falei: pois é. E aquele momento tão simples se tornou algo tão gracioso. Então, pratique essa questão do perdão, da admiração, porque quanto mais você admira, você está criando aí laços que não serão destruídos com tanta facilidade. Juntos, eles mantêm de pé aquilo que Deus uniu, não é verdade? Agora, para finalizarmos, nós temos a última base, né, o último tópico que vai falar assim: sendo mulher, como nós podemos ser mulheres cristãs, né, cristã no lar, sem perder a sua identidade ou sem perder a minha identidade? Cristã no lar. Ser uma mulher cristã no lar não é se anular, não pense dessa forma. É ser luz, é ser coluna, é ser força, e tudo isso com graça, sem deixar o que Deus nos chamou para ser. Por muito tempo ensinaram, né, as crenças ou de onde que veio, né, mostrava que as mulheres, para poder realmente cuidar de um lar, para ter uma família, ela precisava abrir mão do seu ser, do que realmente ela tinha vontade de fazer, de abrir mão da sua vida, dos seus sonhos, para poder se dedicar 100% à família, algo que realmente não é isso. Que Deus realmente quer de nós. Um exemplo disso é Provérbios, né, 31, que vai dizer que a mulher, que aquela mulher sábia, ela edificava a sua casa, ela cuidava do seu lar, cuidava da sua família, mas não deixava também de buscar suas necessidades. E com isso ela louvava o Senhor, e com isso ela temia o Senhor. Então nós sabemos que hoje, no nosso cotidiano, as mulheres saem para trabalhar, as mulheres, né, se formam, as mulheres fazem faculdades, buscam seus sonhos, suas realidades, né? Mas elas continuam sendo um exemplo clássico dentro de suas famílias, cuidando dos seus filhos com graça e com amor, que é o que Deus realmente quer de cada uma de nós. Então, essa de questão de mulher só ser dona de casa hoje é uma opção. Se a mulher realmente tem condições e ela quer ser apenas ser dona do lar, por que não? Mas se ela não quiser, isso também não é fora do que Deus realmente tem esse projeto para cada uma de nós. Ser esposa, ser mãe, ser dona de casa, seja lá o que for, não tira da mulher o direito de ela realizar os seus sonhos. Ficar, amar, cuidar do seu lar e ao mesmo tempo você ser uma pessoa que busca, uma mulher de sucesso, uma mulher influência, igual, por exemplo, eu tenho minha vida, né, eu cuido da minha casa, do meu casamento, mas eu também tenho essa parte, né, que eu gosto de fazer, que eu me realizo, que é trazer essas informações para outras pessoas também. Então, eu estou sendo, por exemplo, a mulher de provérbio. Eu edifico minha casa, mas eu também busco os meus sonhos e as minhas realizações. Você entender, mulher, que a sua identidade ela não está no outro, mas ela está em Cristo. Então, à medida que a sua identidade ela está em Cristo, você agora
é livre. Você agora tem uma nova identidade, uma nova pessoa, você tem uma nova inspiração para você prosseguir e realizar todos os seus sonhos e objetivos. Uma mulher conhece o seu valor, ela cuida do seu lar, ela cuida da sua família com propósito, mas também ela cuida de si com sabedoria. Simplesmente é isso que nós precisamos fazer. Você é chamada para edificar, mas também para frutificar como mulher, como filha, como serva e como guerreira. E eu já quero trazer um desafio para você nessa semana, é isso mesmo. Essa semana você vai falar uma frase para o seu cônjuge de admiração e não vai esperar nada em troca, para que você veja todos os dias como a reação dele vai mudar com relação às suas atitudes. Eu espero que esse vídeo falou muito com você. Comente, curta, compartilhe. Eu sei que eu tô tentando, a câmera ainda não é essas coisas todas, mas eu tenho certeza que à medida que o tempo for passando, Deus vai derramar sua graça, a gente vai melhorar. Eu espero que esse conteúdo trouxe bênção para sua casa, para sua mente, e que você possa, a partir de hoje, pensar de uma maneira diferente e que você possa ser essa mulher de provérbios extraordinária. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau.